para eu ver o que você está fazendo. Eu fiz igual. Agora ela tá indo. Você vai ter que ver se deu Ah, certo. mas você entrou como no Agora Facebook? deu. Agora eu coloquei que era para ser na página do antes. Tem que aparecer em 1 minuto aí para você. Acabou de dar aqui. Vê se foi. Ah, tá. Estamos ao vivo. É, estamos ao vivo. Ok, aguardando os nossos convidados. Isso. Tem que aparecer em 1 minuto aí para você. Acabou de dar aqui. Tá certo. Vê se foi. Beleza, passa o link pro Vitor e do Zoom, né? Pro Vitor e Já pro passei, já tinha passado. Gilberto. Estamos ao vivo. Ok, aguardando os nossos convidados. Aí, bom, eu vou sair, qualquer coisa você me chama, assim, mas acho que agora já está rolando. Tá bom, Tá bom? tá Você bom. tem alguma dúvida? Não, né? Não, acho que eu poderia colocar na página aqui agora, talvez, como compartilhar a própria chamada, né? Aí, Só para ficar. Vou tentar fazer isso. Mas beleza, acho que agora eu me viro. tá. Valeu. Qualquer coisa você me dá um toque. Tá. Falou. Tchau, até mais. Tchau, tchau.
Oi, Vitor. Tudo bem? Oi, Tati, tá me ouvindo? Tô. A gente já tá no Facebook online, tá? Ah, legal. Esperando o Maringoni. Tá, Vou dar no início aí. bacana. Temos poucos assuntos, né? Essa novela É, não não, tá tudo muito tranquilo, né? Tudo muito simples. A gente tem muita certeza sobre tudo que está acontecendo, né? mesmo em quarentena, a gente não morre de monotonia, né? Nossa Senhora, não, isso sem dúvida. Ai, Isso- gente. Desse mal a gente não padece no país, né? Pois é, infelizmente, né? E o pessoal achava legal ficar batendo palma na varanda para as equipes médicas, cantando. Né? Emoção é viver isso aqui, né? É. Ai, ai. Eu vi hoje os dados de que a base muito da alta classe média para uma base mais popular. Espera aí, Tati, que eu acho que eu perdi aqui, ó. Deixa eu só me achar aqui. Voltei. Não é que eu tinha perdido a imagem aqui, tinha sumido. Voltei. O que você estava dizendo? Não, que hoje, o dado que eu vi hoje é que a base do bolsonarismo mudou, né? Ela tem Uhum, decaído na alta classe média e aumentado nos setores populares. sim. É bem típico de um neofascismo, né? Assim. E eu acho que tem os elementos aí também religiosos nessa história, né? É, essa base neopentecostal aí é muito forte, né? É, E a base é entre os atores de segurança pública que estão aí, vamos dizer, no chão de fábrica, né, da segurança pública. Eu acho que esse é o coração desse apoio dele, né? E é aí que ele vai tentar se sustentar. É uma base perigosa, né? Armada de Bíblia e armada de bala de verdade. Né? uma Vision O Gallery. Maringoni já entrou? Não. É, mas eu acho que, então, enquanto ele vai entrando, talvez você possa começar, né? Já são 14 horas, fazendo aí o A, primeiro a, pontapé a de gente, com essa história de reuniões remotas, a gente tem feito uma coisa que a gente não conseguia fazer na vida real, né? que não Que é atrasar, né? manter uma pontualidade, não, manter uma pontualidade assim absurda. Eu nunca participei de tantas reuniões na sequência com tanta pontualidade assim, impressionante. Né? Você sabe que eu tenho problema, porque eu sempre, quando eu acho que eu vou atrasar, eu chego adiantada. Não, não tem jeito. E aí aqui é só pior, assim, os alunos eu mando 10 minutos antes o link para entrar na aula e já vão todos entrando, assim, porque 9 horas, tipo assim, Já começa, né? eles já estão até acostumados, assim, não atrasa um minuto porque o Gilberto, tudo bem? Olha o homem aí. Tudo bem? E aí, Tudo bem. Maringoni? Tudo bem? Bom, Beleza? nós já estamos aqui online no Facebook, na nossa live. Então, vamos
começar, que as pessoas já devem estar começando a entrar e assistir, eu queria primeiro apresentá-los e agradecer, né, a disponibilidade para dialogar conosco. Então, estamos aqui com o professor Vitor Marchetti, que é cientista político e professor de políticas públicas na UFABC, e Gilberto Maringoni, que é historiador e professor de relações internacionais também na UFABC. E o papo de hoje é algo que eu diria que não nos deixa monótonos e quietos mesmo em quarentena, que é a crise política brasileira. Então, eu vou pedir para o Vitor Marchetti começar a fazer um panorama aí de uns 15 minutos, que ele possa nos trazer um pouco como é que ele está vendo esses últimos episódios, e depois passo para o Gilberto Maringoni. Eu vou coletando as intervenções e perguntas também que vão aparecendo na live e depois transmito para vocês. Certo? Legal. Obrigado, Tati. Obrigado, Maringoni. Prazer aí conversar contigo, ainda que remotamente, né? Agradecer aí o convite do UFABC e é um prazer para debates como esse, a respeito da gente ser obrigado a entender um pouco do que está acontecendo num cenário que o melhor que a gente tem a fazer é não entender nada, né? Porque é aquele velho jargão, né? Se você está se sentindo perdido, é que você está bem informado, né? E acho que essa frase faz cada vez mais sentido para o caso brasileiro. Bom, mas eu acho que, assim, tentando organizar um pouco as ideias, né? Eu acho que a gente está passando agora por um período que ele tende a marcar um início de um novo governo Bolsonaro, né? Eu acho que a gente está às portas aí de assistir uma nova coalizão que o busque sustentar no governo ou pelo menos construir uma nova coalizão de enfrentamento político e social. Por que eu estou chamando nova coalizão? Porque a primeira coalizão que se formou foi aquela coalizão que se formou no contexto eleitoral, né? Nessa coalizão nós tínhamos ali a agenda ultraliberal, né, um pouco representada pelo Paulo Guedes, que trouxe aí consigo os empresários, parte do capitalismo brasileiro, né, o financeiro, né, as elites financeiras, essas elites muito econômicas vinculadas aí ao comércio varejista, enfim, novos atores ou atores que têm ganhado cada vez mais relevância na discussão dos planos econômicos do país, resultado aí muito dos anos de desindustrialização, que mexeu bastante com com as características aí dessa base econômica, do perfil dos atores econômicos. Bom, então tinha aí essa agenda ultraliberal, acho que encarnada pelo Paulo Guedes, e junto nessa coalizão o espírito lavajatista, né? Que aí, enfim, o representante máximo era o Sérgio Moro, que ainda na época da eleição não tenha havido manifestações públicas do Moro em defesa do Bolsonaro, e ainda que durante as eleições também Bolsonaro não tivesse sinalizado claramente para que faria esse convite ao Moro, mas sabemos que o espírito lavajatista explica um pouco a ascensão do Bolsonaro, né? O espírito lavajatista, eu acho que resumido pela ideia de que ali se coloca uma missão de um conjunto de atores dos órgãos de controle, né, dos órgãos judiciais, né, dos órgãos Ministério Público, Polícia Federal, parcela importante dos órgãos de imprensa, com o objetivo de desconstruir as instituições no Brasil, né, colapsar as instituições no Brasil, com a perspectiva de que todas elas estavam contaminadas por corrupção estrutural e que, portanto, o método de combate à corrupção seria mais do que combater a corrupção, mas combater a própria estabilidade institucional.
O Sérgio Moro tem um artigo que ficou famoso, né, que ele publicou alguns anos atrás, aí antes de começarem as operações, em que ele falava lá do Manipulite, né, da operação italiana, né, dos Limpas, e que fazia referência a essa estratégia de minar aquele conjunto de instituições para fazer daí ressurgir novas instituições ou ressurgir novos atores políticos imbuídos de outra perspectiva. Então, esse lavajatismo tinha aí como, vamos dizer, espírito, né, que o movia essa ideia de combater o sistema, de combater as instituições, lançando mão de técnicas e práticas que afrontavam aí diretamente o modo como as instituições no Brasil estavam organizadas, né? O tal Estado de Direito, né? O rule of law, né? Que o Sérgio Moro fez referências algumas vezes no seu discurso de despedida do Ministério, né? Seu discurso de saída. Ele foi vilipendiado diversas vezes, né? Os procedimentos, os métodos foram vilipendiados várias vezes com o objetivo de cumprir aquela profecia lavajatista de limpar as instituições políticas, né? Então, o Bolsonaro, ele um pouco representava a coalizão dessas duas forças que se entendiam. Eu me lembro muito de uma frase dita ainda pelo William Vac, quando ele era âncora de um dos programas da Globo News, isso já lá nos idos de 2014, 2015, que ele dizia o seguinte: a verdadeira reforma política no Brasil vai ser feita pelo ultraliberalismo. Quer dizer, era uma aposta de que essa agenda de mercado que reduz as capacidades estatais e reduz a força das instituições abriria caminho para que se iniciasse um novo marco no país, um novo marco político no país. Então, a coalizão, só para eu não perder o raciocínio, a coalizão um pouco passava por isso, quer dizer, uma reforma, uma agenda ultraliberal vinculada com um espírito lavajatista, e essas duas aí, eu acho que se comunicando e se auto-reforçando, né, porque as duas seguiam juntas, né, o espírito lavajatista de minar ou implodir as instituições cabia bem a agenda ultraliberal de enxugamento e esvaziamento do Estado, né? Então essas duas agendas estavam de mão dadas, e fizeram uma aliança com um representante de um setor, né? Um representante que cada vez mais se colocava como um político contra aquilo que alguns dos seus apoiadores chamavam lá de contra o politicamente correto, que no fundo não tem nada de politicamente correto, mas sim um discurso de defesa de direitos civis que se consolidaram no país nas últimas décadas, ou que pelo menos começaram a se consolidar no país nas últimas décadas, né? Isso que ficou comumente chamado aí em alguns setores como as políticas identitárias e tudo mais, nada mais na realidade, do que um conjunto de direitos civis que iam aí estruturando algumas garantias de defesa de grupos minoritários, de grupos não privilegiados, de grupos marginalizados na política nacional, né? E o Bolsonaro um pouco representando essa ideia, fazendo alianças muito fortes, então, com setores religiosos, né? O neopentecostalismo, acho que aderiu aí muito fortemente à sua agenda, né? E com o discurso aí de endurecimento das questões penais, de segurança pública, trazendo para si aí um abrigo para uma categoria bastante fundamental no país, que acho que foi, nos últimos anos, aí, bastante renegada ou pouco dialogada, que são os atores de segurança pública, né? Eu não sou especialista aí no debate sobre segurança pública, mas do que eu tenho acompanhado de pesquisas de colegas, me parece ponto pacífico que faltou aí na agenda do país da última década uma política mais sólida, né? Uma política mais contundente para a área de segurança pública, que acabou, mesmo nos últimos anos em que avançamos em direitos civis,
em diversos setores, né, nós não conseguimos avançar numa lógica de segurança pública ou de uma polícia que tivesse alinhada ou que tivesse controlada pela lógica do Estado de Direito, né, e as torturas, as rupturas com as regras mais básicas dos direitos civis, dos direitos sociais, enfim, eram rompidas diariamente pela atuação das polícias, fundamentalmente nas periferias do país, né? O país viveu, nos últimos anos, índices bastante alarmantes, né? Do ponto de vista de violência, né? Isso não é um dado irrelevante, né? O país tem dados bastante preocupantes do ponto de vista de homicídios, roubos, enfim, né? Crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio, que são bastante impactantes. E o Bolsonaro capturou aí essa agenda, capturou um pouco esses atores que estavam ali, de alguma forma, ausentes aí de uma agenda mais estruturada. Então, eu vejo que assim, o primeiro governo Bolsonaro, que vem das eleições, é o pacto desses três setores, né? Da agenda ultraliberal, da agenda lavajatista e dessa agenda mais conservadora neopentecostal, né? Me parece que, nesse momento, nós temos uma reorganização desse jogo, né? Nós temos uma reorganização desses atores. A pandemia, ela trouxe aí um desafio, que é um desafio para a economia mundial, e que o Brasil não vai ficar isolado nessa, que é produzir soluções, tanto do ponto de vista sanitários, como do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista de recuperação econômica, que colocam um desafio para que as capacidades estatais sejam estabelecidas e que, por meio dessas capacidades estatais, venha uma recuperação econômica, né? E isso me parece que não é um discurso que nasce no Brasil, ou que ganha alguma força no Brasil. Aliás, no Brasil, isso ainda está sendo ensaiado de modo bastante tosco, né? Como de tudo que a gente vê do ponto de vista de construção de agenda desse governo. Mas a gente já vê sinais em boa parte do mundo de que a saída dessa pandemia é exatamente pela capacidade do Estado de produzir soluções para todos esses problemas que a pandemia vai trazer. Isso coloca um desafio para essa agenda ultraliberal no país que, no momento em que o mundo inteiro vai estar retomando ou fortalecendo as capacidades estatais, a gente estaria com uma agenda de diminuição do Estado, achando que isso iria revitalizar ou fortalecer os mercados internos, o empresariado interno. Eu acho que isso produz uma dificuldade muito grande desses atores ou dessa agenda continuar a prosperar no país. Essas semanas a gente acompanhou aí um burburinho muito forte, né? E não era só burburinho, eram informações mesmo de bastidor, de que Paulo Guedes estava balançando na cadeira, né? Inclusive alguns militares aí, fundamentalmente Braga Neto, pela Casa Civil, lançaram um tal de plano Marshall, né? Que era, na verdade, um PowerPoint de 5 páginas com gráficos mal construídos, né? Mas, de qualquer forma, tem um efeito simbólico aí, né? Que eu acho que pelo menos é um recado, né? Um pouco de quanto essa agenda ultraliberal, que estava, de alguma maneira, consensuando, né, os setores econômicos para uma agenda, o quanto isso está já, de alguma forma, balançado. Nos últimos dias, aí, mais recente, ontem, anteontem, nós tivemos alguns movimentos dizendo, não, Paulo Guedes fica, confiamos na agenda do Paulo Guedes. Braga Neto e Paulo Guedes fizeram uma live, né, ou fizeram uma apresentação ali jurando amores eternos, que eles são amigos desde criancinha, que não tem rusgas entre eles. Mas o desafio para essa agenda ultraliberal não é pequeno, não só por conta da disposição interna, né, desses atores em seguirem com essas reformas, mas fundamentalmente pelo ambiente internacional dos negócios, né? Como que você vai promover o enxugamento das capacidades estatais e seguir com uma agenda privatista no momento em que
o capital internacional vai estar com um fôlego bastante abalado ou se reposicionando no xadrez, né? Me parece que reduzindo, então, as suas capacidades de seguir com negócios em outros países, comprando e adquirindo empresas. Acho que o sinal aí da Boeing desistindo da compra da Embraer, eu acho que é um pouco um retrato desse contexto que eu estou chamando a atenção aqui para as dificuldades de prosseguimento dessa agenda ultraliberal. Para a agenda lavajatista, a saída do Sérgio Moro me parece que é um marco maior do fim do casamento do bolsonarismo com o lavajatismo, pelo menos com os atores que seguiam em torno do lavajatismo, né? Quer dizer, aqueles procuradores, juízes, atores da Polícia Federal que atuaram muito nessa direção, me parece que agora sentem aí que a disposição do Bolsonaro, com as inúmeras denúncias e muitas provas da ligação umbilical da família com as milícias no Rio de Janeiro, com a baixíssima disposição de promoverem investigações que, por exemplo, lá no caso do Laranjal, né, dos laranjas utilizados na época de campanha. Quer dizer, uma série de episódios e casos concretos que mostram que, de fato, o bolsonarismo raiz tinha um discurso contra a corrupção e fez uma adesão ao lavajatismo, mas com baixíssima intenção de seguir com essa agenda mais forte, porque seguir com essa agenda mais forte implicava, inclusive, chegar em negócios da família, né? Os que serveriam os interesses da. Eu acho também que o Sérgio Moro e pelas investigações que a Polícia Federal, mas ela também se explica por um segundo fator que eu não acho desprezível e eu acho que ele é muito importante, que é a necessidade do Bolsonaro, nesse momento, com um isolamento político cada vez maior, né? O Bolsonaro seguindo naquela estratégia de se isolar no campo da direita como única alternativa, minando todos os seus adversários e antigos aliados, como Witzel, Dória, né? Bolsonaro adotou uma estratégia de minar esses seus concorrentes para ser, no fundo, a única alternativa nesse terreno. Essa estratégia do Bolsonaro o levou a um isolamento bastante grande do ponto de vista político. A saída do Mandetta, do Ministério da Saúde, me parece que está nesse contexto, né? E não é o Mandetta em si, apesar do Mandetta ter adquirido uma popularidade nos últimos tempos, né? Mas me parece que é um pouco uma ruptura com o DEM, né? Uma ruptura com o DEM que mantém o controle das duas casas, né? Da Câmara e do Senado, tem governadores importantes, como o Ronaldo Caiado, mantém uma relação muito próxima com alguns governadores do PSDB, principalmente Dória, né? Que é um político que transitou muito nessa centro-direita, né? Se assim podemos dizer, né? Flertou, né? Com bastante desenvoltura com o bolsonarismo, né, na campanha do Bolsodória e tudo mais. Mas acho que essa ruptura do Bolsonaro com o DEM, eu acho que vai nessa estratégia dele se isolar politicamente para ser uma única alternativa no campo da direita, mas, ao mesmo tempo, coloca um desafio para ele, que é de evitar o impeachment no Congresso Nacional. Ele precisa lá do número mágico de 172 deputados, que é o número que garantiria a ele que nenhum processo de impeachment teria prosseguimento, né? Então, o Bolsonaro não está preocupado com o Congresso para montar sua agenda de políticas públicas, até porque o Bolsonaro nunca esteve interessado em montar uma agenda de políticas públicas, ele propriamente dito, né? Bolsonaro tem lá a sua agenda, que ela tem muito mais a ver com a construção de um caldo político conservador e evangélico, para que esse caldo continue crescendo no país, ainda que ele não consiga aprovar essa agenda no Congresso.
Quem tinha preocupação em negociar com o Congresso era a agenda ultraliberal e a agenda lavajatista. Né? Não à toa que foi o Paulo Guedes que foi fazer os diálogos aí com o Rodrigo Maia. Para o Bolsonaro, essa posição de se mostrar como alguém que apresenta propostas para o Congresso, mas o Congresso não aprova, era uma posição muito confortável. Ela combina com o discurso que ele faz para a sua base mais aguerrida. Né? Mas agora o Bolsonaro precisou construir uma base não para governar, mas para impedir que o impeachment aconteça. E nesta disputa com o DEM, o Bolsonaro, então, precisa de uma força política, de um aliado político que impeça o prosseguimento do impeachment, e aí entra em cena o velho e bom Centrão. Né? O que é o Centrão? Né? O Centrão é um grupo de partidos extremamente fisiologistas, comandado por praticamente senhores feudais, né? São verdadeiros donos de partido, né? Valdemar da Costa Neto, Bob Jefferson, né? Líderes religiosos, né? Me escapou agora o nome daquele líder importante da Assembleia de Deus que conduz um dos partidos, Marcos Sintra, não, Marcos Sintra era o outro lá das reformas, né? Enfim. Mas temos aí diversas figuras que são figuras marcadas aí como praticamente senhores feudais de estruturas partidárias fisiologistas e que estão sempre à disposição de oferecer adesão a qualquer governo, desde que eles tenham em troca capital político e recursos públicos para operar. E o Bolsonaro, nesse momento, está fazendo um movimento bastante intenso na direção do Centrão. Né? Diversos ministérios já estão sendo discutidos. O que circula agora é que o Ministério da Ciência e Tecnologia pode definitivamente ir para o espaço, né? Mas aí no campo mais simbólico, né, de ir para o espaço, o ministro da Ciência e Tecnologia, que é o nosso astronauta, né? Porque isso entraria... esqueci de um ator importante aí do Centrão, que é o Kassab, né? O Kassab, que já foi ministro da Ciência e Tecnologia, estaria negociando um pouco esse posto, diversas outras direções de órgãos estatais. Agora, e aí mais uma vez, né, quer dizer, isso não combina, inclusive, com a agenda de redução das capacidades estatais, porque fazer acordo com o Centrão significa preservar algumas estruturas estatais, mas não para que elas produzam políticas públicas, mas para que elas possam servir de moeda de troca nessa negociação com o Centrão. Né? Então, eu acho que essa aliança do Bolsonaro com o Centrão, eu acho que nos coloca agora num novo governo Bolsonaro, que vai radicalizar nessa agenda conservadora, que aí, como a gente conversava, né, Tati, a gente, antes de começar aqui a live, a gente falava um pouco do quanto tem mudado esses perfis de adesão ao governo Bolsonaro nas pesquisas aí que saíram essas semanas, né? Essa classe média que começa a desembarcar do governo é uma classe média basicamente lavajatista, né? Ou, se a gente quiser buscar outra referência histórica política, ademarista, né? Mas que começa a buscar aí novas alternativas políticas. E o Bolsonaro vai se sustentar um pouco radicalizando nessa base conservadora, religiosa, que me parece passar aí bastante por uma adesão que as pesquisas têm mostrado a um perfil diferente de base que vai sobrando no governo, que são os mais pobres. E aí eu acho que a radicalização do discurso evangélico, a radicalização dos discursos em torno da segurança pública, essa adesão ao policial do chão de fábrica, vamos assim dizer, me parece que vai ser cada vez mais o caldo político que ele vai tentar engrossar para se sustentar do ponto de vista popular no governo, capitalizando talvez aí com essas políticas de auxílio emergencial, né, que foram aprovadas aí pelo Congresso, e diga-se de passagem, a despeito do esforço do governo, né, quer dizer, elas foram aprovadas por uma articulação do próprio Congresso, mas certamente ele vai tentar capitalizar politicamente.
E aí, então, a nova constituição do governo Bolsonaro me parece que coloca aí um outro perfil de ministros, né? Então, você vai ter um conjunto grande de um perfil dos profetas do caos, né? Que são esses que são adeptos dessa agenda conservadora, evangélica, cheia de teorias da conspiração das mais descabidas, né, que são os Ernestos Araújos da vida, os Weintraub da vida, quer dizer, as Damares, né, que são essa base bolsonarista raiz, e agora deixa espaço para o surgimento aí dos políticos de centrão, né, do centrão, que são esses políticos fisiologistas. Me parece que a gente está aí entrando nessa nova fase do bolsonarismo, e como essa equação vai se resolver, como essa equação vai ser montada, me parece que as próximas semanas tem tudo para a gente ter bons sinais em relação a isso, né? Só para eu concluir minha fala e já passar aí para o Maringoni, que está inquieto ali querendo falar, para essa equação, eu acho que tem aí alguns elementos que me parecem que vão ser decisivos para saber como que esses arranjos vão se dar, né? Porque falando assim parece que está tudo equacionado e resolvido, né? Mas tem aí diversas variáveis que me parece que tem aí potencial para bagunçar essa equação toda. O que o Sérgio Moro vai fazer a partir de agora? Né? Ou, em outras palavras, o que os lavajatistas vão fazer a partir de agora? Né? Quais são as informações que eles estão dispostos a vazar para a Globo? Quais são os áudios? Quais são os documentos? Como que essa base dos órgãos de controle vai se comportar? Né? Não foi sem motivo que o Alexandre de Moraes barrou a indicação do delegado-geral, né, o Ramage, lá para a Polícia Federal. Né? Isso já é esse movimento lavajatista pressionando para que esses órgãos de controle mantenham ali operando dentro de uma agenda que já estava ali de alguma forma consolidada. Então, qual é o potencial da artilharia desses grupos? Né? Há quem aposte que o Sérgio Moro vai sair de cena, se guardar e se preservar para uma outra aventura política daqui a alguns anos. Há quem aposte que ele vai tensionar já em muito breve para produzir aí algum tipo de instabilidade política do bolsonarismo, principalmente se o bolsonarismo avançar sobre o aparelhamento dos órgãos de controle, que é o que ele já vinha fazendo, inclusive, né, com Receita Federal, IBAMA, quer dizer, vários órgãos de controle já vinham sendo capturados pelo bolsonarismo, reduzindo sua capacidade de atuação, e o último aí foi a Polícia Federal. Né? Então, esse é um elemento da equação que tende a bagunçar. Quer dizer, como vai se comportar o lavajatismo. Outro elemento que tende a bagunçar é que, por mais que esse bolsonarismo tente agora buscar essas bases mais populares, essas bases populares são as que vão sofrer consequências do ponto de vista da crise sanitária e da crise econômica mais contundentes. Então, a crise do desemprego já era bastante aguda, a crise econômica já era bastante intensa, o crescimento econômico já vinha abaixo, e o que a gente vê aí no cenário é que a situação vai se agravar muito, né? Do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da capacidade de renda, da capacidade de consumo, né? E isso vai colocar esta população mais vulnerável, ainda mais vulnerável, e isso vai colocá-la também na direção de exigir políticas públicas mais concretas. Não basta simplesmente animar o público, né? Será preciso apresentar algo mais concreto para superar essa crise, que é a crise que vai bater no bolso. Né? Por enquanto, as disputas, ele consegue manter um certo nível de engajamento e disputas aí, num plano que passa aí pelas suas estratégias de comunicação, de construção. Eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá, né? De construção de narrativas, né? De construção de imagens e estratégias e defesas, às vezes, das mais escabrosas, mas que tem colado com uma parcela nada irrelevante do nosso eleitorado, né? Dos nossos cidadãos. Mas
quanto mais dificuldade ele tiver para apresentar coisas concretas, o bolso das pessoas começa a falar mais alto do que o WhatsApp, né? E quando o bolso começar a falar mais alto do que as correntes de WhatsApp, isso pode mudar radicalmente em termos de adesão popular e rejeição ao seu governo, criando um caldeirão que pode ser um caldeirão propício para o impeachment. E aí, se esse caldeirão começa a ficar cada vez mais grosso, não tenha dúvida de que o Centrão é o primeiro a abandonar o barco, apesar que o Bob Jefferson certamente ficará até o último momento de mãos dadas, como fez com o Collor, é bem possível. Mas porque aí fica impossível segurar. Crise econômica aguda, escândalos de corrupção, né, pelas ações dos artistas e altíssima impopularidade com manifestações de rua, me parece que aí é a tal da tempestade perfeita que pode criar as condições para o impedimento do presidente. Então, eu tentei aqui montar um raciocínio, não sei se ficou claro, mas colocando alguns elementos aí para a gente conversar. Não, foi muito, muito claro e acho que você consegue trazer de fato uma análise, né? Não é só uma narrativa, mas uma análise muito clara aí sobre agenda e base social. Acho que isso que foi bem interessante. Então, agora eu passo para o Maringoni para ver como é que ele vai reagir também, né? Já estava impaciente, então vamos ver como é que a gente segue aqui na nossa live. Boa tarde, professora Tatiana, boa tarde, Vitor, boa tarde quem está nos assistindo. Agradeço o convite da Associação Docente para participar dessa live. Eu detesto a palavra live, outro dia eu ouvi alguém, tem tantas lives agora, eu vi alguém colocar o seguinte, assista, não perca, live ao vivo. Acho que live ao vivo é como um plus a mais, né? Então, nós estamos numa live ao vivo. E eu concordo no geral com o que o Vitor falou, não tenho como me contrapor. Até ele fez uma análise panorâmica que eu integralmente concordo. Então, vou buscar pegar alguns aspectos de o que está em jogo nesse aparentemente um ponto de virada no bolsonarismo. Mas o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, ou o que é essa corrente de extrema-direita que tomou conta do país, o que ela significa? Porque é uma situação muito estranha. Porque nós temos uma corrente de extrema-direita no Brasil que alcançou um percentual de votos na eleição de 2018 que a extrema-direita jamais conseguiu no Brasil. Se a gente lembrar as eleições em que a extrema-direita se apresentou com cara própria, as únicas eleições, foi a eleição de 55, a eleição que sagrou Juscelino Kubitschek presidente do Brasil, a extrema-direita teve 8% dos votos. O maior tento que eles tiveram foi no estado do Paraná, que chegaram a 16%, mas que era muito expressivo pelas características que tem o Estado, a imigração e tal, mas foi 8%. E chegou-se a um total de 57%, 57 milhões de votos no segundo turno. Pode-se dizer que uma maioria não votou, porque se a gente somar os votos do Haddad, mais os brancos, uma maioria não votou no Bolsonaro, mas isso serve para a gente fazer análise, não serve para a gente dizer o seguinte, olha, consolidou-se um governo de extrema-direita. Agora, estranhamente, esse governo não tem hegemonia na sociedade, ou seja, as pesquisas expressam hoje mais ou menos o que ele era quando se elegeu, ele tem um colchão de votos que oscila entre 25% e 30%, não mais do que isso, e eu digo oscila porque, como o Vitor bem falou, essa virada dos últimos dias, a demissão do Mandetta, a demissão do Moro, e a gente ainda não sabe os efeitos dessa declaração desastrosa do Bolsonaro, que é o Idaí, essa suplanta as anteriores, porque em nenhum momento ele atacou a sua própria base social, em nenhum momento ele atacou os que o elegeram. Agora ele atacou. Ele não atacou o Lula, ele não atacou o Dória, ele não atacou um personagem, ele atacou no geral. Ele botou a coisa no ventilador e ligou na tomada. Isso está muito, muito cedo ainda, mas é possível que ele tenha um certo encolhimento
talvez no voto de segundo turno, aquele pessoal que votou no Amoedo, no Alckmin, votou na direita, ou seja, o antipetismo, pode ser que esse eleitorado de chegada dele se reduza e ele fica com um colchão de 25% dos votos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao não disputar a hegemonia, como qualquer governo faz, como o governo Fernando Henrique fez, chegou um momento que ele era hegemônico na sociedade. O plano real, a estabilidade monetária, a possibilidade da classe média viajar a Miami, a possibilidade do setor popular abrir crediário, porque as mensalidades, as prestações atingiram um grau de previsibilidade maior, e isso se acentua no governo Lula, quando há, de fato, uma prosperidade na base da sociedade. O Bolsonaro e o Lula também teve hegemonia, o Lula teve 87% de indicação de popularidade. Não só o Bolsonaro não tem, como ele não está preocupado com isso. Mas quanto mais ele parece que vai encolher, mais ele radicaliza a sua ação extremista rumo à extrema-direita e extremista desestabilizadora da institucionalidade, ou seja, ele desestabiliza o arranjo montado pela Constituição de 88, que é o que ele veio para fazer. Ele veio para destruir a institucionalidade de 88. Isso dá, por um lado, um rasgo de ousadia ao governo Bolsonaro, mas ele também muda a nossa lógica de análise. Eu não posso achar que o Bolsonaro, por ter 25%, por ter 30%, 33%, que ele está encolhendo, que ele está perdendo espaço. Porque ele trabalha para adensar a sua base fiel, criar um núcleo duro e, a partir dessa base, desse núcleo duro, avançar sobre a sociedade. E avançar com muita violência, seja verbal, seja ameaça de violência física real. Nesse sentido, ele lembra muito o nazismo logo depois que o Hitler ascende ao poder em 1933. Eles formam as SA, isso aí muita gente já falou. Eles não estavam preocupados em 28, na eleição de 28, eleição de 30, eleição de 32, quando ele chega ao poder. O Hitler tinha 12 deputados no Reichstag, ele passa a ter, na eleição de 30, ele passa a ter alguma coisa em torno de 128, 130, ele multiplica por 10 e ele dobra esses 10, ele tem 210, 220 deputados em 32, e aí se sagra primeiro-ministro. Como é que ele faz essa ascensão brutal? Não é tentando conquistar a hegemonia, é através de adensar o seu núcleo duro e se impor de uma maneira com muita violência verbal e puxando e sensibilizando o ressentimento alemão do Tratado de Versalhes, da perda da guerra, da crise de 29 e tal. O Bolsonaro, ele ele incentiva um ressentimento popular contra o funcionário público que é privilegiado, que é parasita, essa palavra do Paulo Guedes, contra o arroubalheiro, o lavajatismo que o Vitor fala. Ele trabalha na base de incentivar o ressentimento e com isso ele ganha força. Mas ele não busca a estabilidade, porque a estabilidade não é onde ele opera bem. Ele hoje fez uma coisa, na manhã de hoje, ele fez uma coisa incrível. Ele ataca o Alexandre Moraes de uma maneira impressionante. Eu nunca vi um ataque desse tipo. Que é o seguinte: este ministro está lá porque é amigo do Temer. Ele despersonaliza o STF e vai para cima do Alexandre Moraes. Pode ser que isso crie um espírito de corpo no STF. Mas o ataque que ele faz é um ataque como se ele estivesse conversando com um deputado que me colocou numa situação ruim no Congresso, como o Rodrigo Maia. Não, ele ataca uma decisão judicial com um grau de ousadia para tentar desestabilizar outro poder, que é o que ele já fez quando foi para a frente da guarnição militar em Brasília. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lógica da gente pensar, bom, o Bolsonaro está se isolando, esse isolamento pode fazer com que ele venha a sofrer um processo de impedimento, ou ele vai renunciar, ou ele se enfraqueceu, não funciona na lógica bolsonarista, que é uma lógica de quem não quer convencer ninguém de nada, ele quer passar o trator, é uma lógica autoritária. Quando ele fala que quer dar o golpe, ele quer dar o golpe mesmo, ele não reúne condições para isso. Mas é a lógica da política com violência extrema. A lógica da para isso, por isso é que ele perde os ministros que não eram os ministros
bolsonaristas estrito sensu. O que foi que o Bolsonaro... Porque a lógica que eu tinha semana passada é o seguinte, ele perdeu o Mandetta e o Moro está para cair. Entre a queda do Mandetta e a queda do Moro. Falei, bom, possivelmente ele vai fazer o movimento que o Collor fez no começo de 92, quando ele tinha os ministros na Fazenda, ele tinha Zélia Cardoso de Mello, ele tinha aquele pessoal do que chamava República de Alagoas, que eram figuras apagadas na vida nacional, e ele faz uma reforma ministerial e constrói um Ministério de Notáveis. Nesse Ministério de Notáveis, ele chama o Sérgio Paulo Rouanet, na cultura, chama o Celso Laffer, chama o Hélio Jaguaribe e o Marcílio Marques Moreira, que era embaixador em Washington, um homem do sistema financeiro. E ele adquire um certo fôlego para tocar o governo na crise do colorismo, naquela crise que levou ao impeachment. O Bolsonaro não está preocupado com isso. Ele tira o Moro, que é um personagem político, que tem ampla aceitação, até maior do que ele, e coloca o André Mendonça, que é uma figura apagada, é uma figura do bolsonarismo. Ele tira o Mandetta, que estava ganhando, que estava alçando o voo como uma figura autônoma, como possível candidato do DEM em 2022, tira e coloca o Nelson Teich, que não só é uma figura apagada, mas faz questão de que a sua atuação seja apagada. Então, o Bolsonaro faz um movimento de encolher a representatividade e a legitimidade do seu ministério, ao mesmo tempo que constrói um ministério núcleo duro. São figuras que dependem dele. A outra figura que é assim também é a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Ela não é uma bolsonarista raiz. Ela é uma figura com expressão política, especialmente no setor agrário. E o bolsonarismo começa a se restringir. Eu não gosto muito de falar que existe uma ala ideológica no bolsonarismo, que seriam os olavistas, que seriam... Isso existe, mas que é a Damares, o Salles, o Weintraub, esses setores mais ligados a ele, mais ligados à extrema-direita que o acompanham há tempos, e que teria a ala militar e uma ala profissional. Ele está derrubando essa ala profissional, mas o principal dele é o seguinte, ele coloca no ministério figuras que dependem dele, que não têm brilho próprio. E ele faz um governo de clã. Ele não é nem um governo ligado, é um governo de clã. É o clã que manda. É o clã que está presente em Brasília. A figura híbrida nisso é o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes não é ninguém em termos econômicos. O Paulo Guedes não é um homem do sistema financeiro internacional como Pedro Malan, como Henrique Meirelles, ou um diretor de banco como é o Joaquim Levy. Não é alguém que tenha peso no sistema financeiro. É um operador, é um especulador de mercado. E o Paulo Guedes balança por causa disso. Ele depende do Bolsonaro e tenta voo próprio. E o Bolsonaro fez um movimento ontem, que eu não sei explicar direito, me pareceu um pouco dizer que deu tapinha nas costas do Paulo Guedes e falou: o técnico está prestigiado, né? Eu não sei, porque ele chama a Regina Duarte, que também é outra figura que não depende dele, e começa a torpedear a Regina Duarte. Então, é algo que foge da nossa lógica. E por que foge da nossa lógica? Porque o Bolsonaro não é um governo dos sonhos das classes dominantes brasileiras. Se a gente se lembra, em 2018, o candidato dos sonhos era o Alckmin. E o Alckmin não decola. O Alckmin era aquilo que o Quércia chamava de zeppelin de chumbo, né? É um balão que ele está cheio de gás, está todo cheio de gás, só que ele é feito de chumbo, ele não sobe. O segundo caso podia ser o Amoedo, mas o Amoedo não tinha viabilidade nenhuma eleitoral. E o Bolsonaro começa a crescer. Aí o Bolsonaro vai a uma reunião da Confederação Nacional da Indústria, é ovacionado, isso lá por agosto, final de julho, começo de agosto de 2018, e quando esses setores da CNI, que é o médio empresariado, especialmente o médio, não é o grande, ovaciona, os setores do grande capital resolvem embarcar nessa, porque se não tem tu, vai tu mesmo. Nós não queremos mais o PT. Nós demos o golpe em 2016, não demos o golpe para aguentar
o PT voltar pelas mãos do Haddad nessas eleições. Então, ao não ser o governo dos sonhos, as classes dominantes possivelmente pensavam assim: não dá para ser o Alckmin, vamos pegar esse capitão que é bronco e é tosco e a gente enquadra ele ao longo do governo. Ele não vai fazer essas maluquices que ele está fazendo, ele não vai desmatar a Amazônia, ele não vai destruir a educação, ele não vai fazer nada. Então a gente tutela ele. E o bom é que os militares, que são um setor do Estado, estão juntos e vão tutelar. O que o Bolsonaro mostra, e aí é uma coisa importante, é que a gente nunca deve subestimar o inimigo. Aliás, se há uma profissão que não admite idiotas, é a profissão de presidente da República. Aquela história de que o Bush filho era um limítrofe, de que o Bolsonaro é um tonto, ou de que a Dilma é hesitante, ou de que não sei o que, não sei quem é um sujeito primitivo, não funciona. Bolsonaro pode não ser um sujeito letrado, mas ele conseguiu driblar o alto comando do Exército e colocar no bolso generais. O alto comando do Exército está na mão dele. Ele botou na rua Santos Cruz, que era possivelmente o general. Ele não era de 4 estrelas, era de 3 estrelas, era o general de maior prestígio dentro das Forças Armadas. E vai fazendo assim. Ele enquadrou o Braga Neto, que é o homem da intervenção no Rio de Janeiro, que ensaia, como o Vitor bem falou, com um PowerPoint de 7 páginas tosco, que se um aluno meu viesse apresentar aqueles gráficos numa prova, eu reprovaria no ato, acho que qualquer um de vocês, ele enquadrou ontem, o Guedes enquadrou o Guedes que cai, não cai. E aí, qual é a lógica do regime bolsonarista que a gente pode ver? Ele não disputa hegemonia na sociedade, ele é um governo extremamente violento, no sentido estrito da palavra, um governo miliciano de fato. Ele tentou enquadrar o Exército com a liberação do registro de armas agora, semana passada, isso tudo foi junto. O Weintraub continua a sua ação de nomear e desnomear reitores de institutos federais. O alucinado das relações exteriores ontem deu 4 dias para os diplomatas venezuelanos saírem, eles têm até sábado, para 34 diplomatas que estão em Brasília e em mais 4 capitais saírem do Brasil. O governo continua atuando sem nenhuma preocupação com o coronavírus. O Idaí é não só uma demonstração de desprezo, mas é uma demonstração do seguinte: eu vou continuar na minha toada. Claro que pegou mal, mas ele é uma demonstração de ofensiva. Pega mal, ele pode se encolher, e aí sim é uma coisa séria, no público dele. Esse casamento Moro com Bolsonaro fazia com que o Bolsonaro ele faz fundamentalmente. Eu escrevi ano passado um artigo que era Bolsonaro, o lumpesinato no poder. Porque se você pega todos os personagens que estão no governo Bolsonaro, são figuras lumpens nas suas classes sociais. O Weintraub é um professor universitário medíocre com uma produção desconhecida, ou seja, um lumpen da academia. O Guedes é um operador, eu já disse, ele não é um homem do sistema financeiro, ele é um aventureiro de mesas operadoras de mercado. O Salles é um esbirro Mauricinho do Jardim de São Paulo, mas também não tem nada a ver com meio ambiente, com coisa alguma. Damares, essas outras figuras, são o que são. Então, ele reuniu uma espécie, aquilo que o Marx chamava de um rebotalho de várias classes. Eu não estou falando isso para ser ofensivo. Eu estou dizendo que eles não são representativos das suas classes sociais. Mas ele empareda as classes sociais no momento em que, como o Vitor falou, existe um processo de desindustrialização no Brasil, em que a burguesia brasileira se desfaz, a burguesia tradicional das famílias, Gerdau, Hermílio de Moraes, Jafé, o que a gente tem tradição da burguesia nacional se desfaz, vende os seus ativos, seus patrimônios, e o mundo do trabalho está desorganizado pela reforma trabalhista do Temer. Então, ele avança em cima de uma sociedade desorganizada e ele prega a desorganização. E essa instabilidade que o mantém. Qual é o futuro imediato que a gente pode vislumbrar para o Bolsonaro? Eu acho que a gente tem nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: nós temos uma ausência da ação oposicionista.
Tudo bem, pode falar. Eu acho que o PT tem tido uma atuação muito boa na Câmara. Apresentou agora, eu vi uma listagem da Fundação Perseu Abramo, 197 propostas efetivas. A própria batalha que foi de uma colisão de partidos de oposição para esse benefício de R$600, existe uma coalizão para fazer reforma tributária, mas a oposição, desde a derrocada da Dilma, desde o golpe, perdeu impulso. E perdeu impulso porque o segundo governo Dilma, por mais louvável que seja pessoalmente a figura da Dilma, cometeu um erro brutal. E o erro não foi colocar o Levi, o erro foi ceder ao financismo e adotar o programa ultraliberal que confunde a base social da Dilma, que são os trabalhadores. Quer dizer, se a gente acompanha o Datafolha, quando a Dilma toma posse, ela tem 54% de aprovação e ela desaba em poucos meses. Em maio de 2015, ela já tem 17%, 18% e continua caindo. Porque não só o desemprego, mas aquele tarifaço do início de 2015 atingiu muito fortemente essa base social popular. E a esquerda perde o discurso. Isso é preocupante, porque o governo foi um governo vitimizado por um golpe, mas ao mesmo tempo é um governo que não reafirma aqueles pressupostos que deram um colorido, que animaram, especialmente o segundo governo Lula, que é o pleno emprego, que é a expansão dos serviços públicos, que é o Bolsa Família, que é uma melhoria geral, a sensação de prosperidade que as pessoas estavam tendo, aquilo se dissolve ali. E a dificuldade de retomar e se reconectar com o povo. Por isso eu acho que hoje a reconexão com o povo não está especialmente numa campanha de impeachment, uma vez que tem aí já 29 ou 30 propostas na Câmara. O Rodrigo Maia não parece que vai dar andamento a nenhuma delas, mas eu acho que deve ser insistir em denunciar a omissão do Bolsonaro diante do total de, está vendo agora, quase 5.500 cadáveres no Brasil, e o contraste com o Idaí. É em cima de retomar a solidariedade popular, o que não é fácil, não tendo meios de comunicação nas mãos. Agora, vamos ter que formar uma ampla frente, e aí eu vou terminar com isso, porque hoje a oposição visível a Bolsonaro está nas mãos da velha direita. Quem assiste as entrevistas coletivas do Dória, em especial o discurso dele de ontem, esse é o discurso que a esquerda podia estar fazendo. Quer dizer, o descaso com o Idaí, e é o Jornal Nacional, é impressionante. O Jornal Nacional ontem desconstruiu ou quebrou a imagem do Bolsonaro, pegando cada declaração dele ao longo do tempo e a elevação do gráfico crescendo. É uma situação muito difícil. Agora, eu acho que se recolocaram as bases para a disputa política. Quer dizer o seguinte, nós estamos numa situação desesperadora, o dinheiro não está chegando à mão das pessoas, isso já, em Manaus ontem, uma população que não consegue, um pessoal que não consegue ser atendido, arrebentou as portas de um hospital, já nós vamos ter a depredação de uma agência da Caixa Econômica, porque as pessoas não têm dinheiro, estão no desespero, o desemprego vai aumentar muito. Agora, paradoxalmente, existe condições de refazer a luta política e tentar, sem entrar nessa questão do Bolsonaro, de desestabilizá-lo, porque ele trabalha na desestabilização, mas trabalhar com o encolhimento da sua base, porque aí ele já chegou com o Idaí numa questão humana fundamental. É o seguinte, eu não sou nem um pouco solidário a você. Acabou. Você se vira, eu me viro e a gente toca a vida. Muito bem, muito obrigada, professor Gilberto. Eu gostaria de falar, colocar duas questões para vocês. A primeira, que eu acho que vocês citaram um pouco, é digamos assim, a disputa maior que o Covid abre entre o governo federal e os governos estaduais, sobretudo no que tange a pensar ou a decretar o isolamento, se é isolamento vertical, se é um isolamento mais radical, mas como isso tem demonstrado, então, uma certa cisão, talvez, entre uma centro-direita e essa extrema-direita, o neofascismo, e como é que vocês veem isso? E a segunda pergunta é um pouco isso, assim, qual é o papel da esquerda hoje, diante desse
desse caos, qual é a agenda, quais são as possibilidades de atuação em isolamento e mesmo em períodos de abertura, o que se coloca, né, enquanto tarefa, digamos assim, e aí penso na esquerda, acho que no sentido do que o Maringoni coloca mesmo, de uma frente ampla, democrática, né, contra o fascismo e tudo mais, o que é que vocês veem aí de agenda para isso? Podemos começar com o Vitor respondendo? Já estou ativado. Sobre a questão dos governos estaduais e federal. Só uma coisa, Tati, me ocorreu aqui que ao final faltou uma variável que eu acho que o Maringoni tocou, mas que eu acho que vai ser uma variável decisiva aí também para a gente ver o futuro desse governo, que é o papel dos militares, né? O papel dos militares nesse governo me parece que vai ser também crucial, junto lá com a questão da agenda lavajatista, a sua reação, a questão da dificuldade da recuperação econômica e a popularidade, e as bases militares, e especialmente pelo seguinte, todo o processo de impeachment, se for discutido em algum momento, e eu concordo com o Maringoni, pelo seguinte sentido, eu acho que a despeito do impeachment ser, me parece, uma condição necessária para o país começar a pensar em superar qualquer tipo de crise, né, porque Bolsonaro é o profeta do caos e ele se sustenta pelo caos, então tê-lo à presidência ter constantemente o país insuflado, sem capacidade de estabilidade política, econômica, social. Mas o papel dos militares é crucial também, porque qualquer processo de impeachment implica em saber o que vai ser feito do dia seguinte. E essa discussão do dia seguinte passa pelo Mourão, né? Ou melhor, passa pelos militares, né? Quando a gente aqui a memória do golpe de 16 na Dilma, é só olhar para o que foram as movimentações do Temer, né? Os áudios vazados, aquelas discursos, bilhetinho, enfim, tudo aquilo era sinal do Temer de se colocar à disposição para construir o dia seguinte. As elites políticas e econômicas no país não vão enfrentar um processo de impeachment sem saber exatamente o que vem no lugar. Então, antes de qualquer processo de impeachment, você resolve o dia seguinte. E o dia seguinte passa pelo que pensam os militares, né? O Mourão não é político, né? O Mourão é um neófito na política também, tão desastrado quanto o presidente da República, só que nesse momento fora dos holofotes, né? Em termos de discurso, enfim, fora dos holofotes. Então, me parece que, assim, como os militares vão se movimentar, qual é o nível de segurança que eles querem dar para o país, de estabilidade institucional, qual é o nível de ordem institucional eles estão dispostos a imprimir para um governo que a todo momento produz desordem do ponto de vista institucional, né, do equilíbrio social, me parece também uma variável importante a avaliar aí. Sobre os conflitos com o governo estadual e os governos federais, acho que há duas coisas aí, Tati. A primeira, eu acho que está numa coisa mais ampla. Primeiro, que o Bolsonaro, para mim, ele representa o fim do Pacto de 88. Né? A Constituição de 88 no Brasil é um marco, não só porque ela estava marcando o fim do regime militar no Brasil, da ditadura, abertura política e tudo mais, mas ela é um marco fundamental porque foi por meio dela que várias organizações sociais no Brasil, de esquerda, religiosas, enfim, o tal do pluralismo democrático, enfim, se representou. Né? Você tem ali um pacto social, né, produzido e amarrado na Constituição, que foi produzindo ao longo desses últimos anos políticas nessa direção de enfrentamento da desigualdade, dos problemas econômicos, das desigualdades regionais. Óbvio que estamos muito longe de termos chegado numa situação adequada. Mas o fato é que a Constituição de 88 ela não representava pouca coisa, ela representava um pacto político mais organizado no país. Né? Então, toda a estruturação do SUS, toda a estruturação de toda a rede de políticas públicas no Brasil passa pela Constituição de 88. E pela Constituição de 88 passa o Pacto Federativo, ou seja,
o modo como governadores de Estado, prefeitos e presidente da República se articulam em rede para dar conta do financiamento, fundamentalmente, e da construção de políticas públicas Brasil afora, né? Nesse país continental, com suas várias dificuldades e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa que é revelada um pouco pelas falas do Bolsonaro em relação aos governadores é o quanto ele encarna e representa, de um modo muito trágico, o fim do Pacto de 88. Um presidente da República que em nenhum momento se preocupou em articular, né, com os governadores de Estado uma rede de políticas públicas que, do ponto de vista institucional, o desenho está pronto. É preciso vontade política para botar essas peças em movimento. Aliás, se o SUS tem o seu ponto forte é exatamente nisso, nessa sua capacidade de se articular em rede, de capilarizar, né, de produzir uma ação coordenada nos diferentes pontos do país. Quando o Bolsonaro vai para o enfrentamento com os governadores, ele desarticula completamente a capacidade desse sistema desenhado em 88 agir. Né? Então, para mim, é mais, do ponto de vista simbólico, né, e do ponto de vista prático, uma ação do Bolsonaro na ruptura do Pacto de 88. Mais uma de tantas outras ações de ruptura do Pacto de 88. E a outra questão, nesse enfrentamento com os governadores estaduais, é a obsessão do Bolsonaro de se colocar sempre como a alternativa única do campo da direita no Brasil. Né? Quer dizer, o Bolsonaro tem como, vamos dizer, disposição maior, ou como objetivo maior, uma obsessão política de inviabilizar qualquer alternativa no campo político. Ele não é o político que está a fim de construir uma organização partidária. Isso que as pessoas ficaram comemorando. O Bolsonaro não conseguiu viabilizar as assinaturas do seu partido. Minha opinião honesta é que ele está se lixando para isso. Né? Minha opinião honesta é que ele não quer partido. Não tem vontade política para construir uma estrutura partidária. O que ele tem é a disposição política de construir um grupo político familiar. Né? É o princípio da máfia, não é o princípio dos partidos ocidentais, né, contemporâneos. É o princípio mafioso. Então, ele precisa detonar qualquer liderança política que surja nesse campo. E não é à toa que os governadores que ele mais tem enfrentado são os governadores do seu campo, né? O Witzel, né? O Dória, né? Que entraram aí na mira do Bolsonaro do ponto de vista dos seus discursos. E aí eu engato no papel das esquerdas, aí na sua segunda pergunta. Hoje, sem dúvida nenhuma, o xadrez político está sendo jogado mais no campo da direita do que em qualquer outro momento recente. Né? Quer dizer, os possíveis atores políticos capazes de fazer enfrentamento ao Bolsonaro, cada vez mais são os atores políticos que hoje estão no campo da direita. E aí, quando o lavajatismo entrar em campo contra o Bolsonaro, a tendência é que fique cada vez mais nesse campo da direita. Então, o desafio das esquerdas não é pequeno. Eu acho que ele é de várias ordens. Né? Eu acho que tem desafio conjuntural, e aí, por que conjuntural? O Brasil passou por um longo período de presidência petista. Isso traz, do ponto de vista de adesão popular, do ponto de vista do voto, desgastes que são desgastes naturais. Passou por um longuíssimo processo de malhação intenso, né? Nessa articulação lavajatista da imprensa, de destruição das suas lideranças políticas. Né? Lula continua sendo um ator político dos mais relevantes, mas longe de ser o ator político relevante que já foi, né? Olhando aí para o papel que ele exerceu nos anos 90, para o papel que ele exerceu como presidente, logo depois da sua saída à presidência. Lula, sem dúvida nenhuma, é uma liderança política que tem uma marca fundamental sobre a história da política brasileira,
mas eu não vejo hoje, na figura do Lula, a capacidade de liderar esta frente ampla ou de liderar a construção de uma nova agenda da esquerda, né? Por diversas razões aqui, né? Mas eu acho que também por uma questão geracional, né? A esquerda, a política brasileira viveu uma troca geracional, né? Essas últimas eleições, eu acho que ela provou muito isso, né? Vários governadores que foram eleitos, eu acho que representavam um pouco dessa troca geracional na política brasileira, né? A gente saiu daqueles atores que estavam marcados na geração da redemocratização do Pacto de 88 e agora é a geração política que os sucedem, né? E é uma geração política que foi construída num caldeirão bastante ruim, que é este caldeirão que a gente vinha aí falando aí do lavajatismo, da agenda anticorrupção, enfim, de um país que tinha consolidado as suas instituições, né? Que tinha consolidado a estabilidade econômica, tinha consolidado os processos eleitorais, tinha consolidado uma série de políticas, mas que nessa sucessão aí de gerações da política, a gente não está sendo capaz de manter os pactos básicos firmados lá atrás. Acho que hoje o desafio da esquerda passa por essa troca geracional, né? Passa por essa mudança geracional de novos atores políticos surgindo. Aí eu acho que tem um espaço bem interessante, aí olhando mais do ponto de vista das instituições formais. Eu acho que os governadores do Nordeste, eu acho que são ali hoje um conjunto importante de políticos ou de atores que podem construir uma agenda, né? A forma como eles têm enfrentado seus desafios. Por vezes, as respostas que eles têm dado, alguns governadores têm dado respostas a alguns desafios muito parecidos com políticos do campo ideológico da direita, né? Mas eu acho que há ali algumas lideranças surgindo com capacidade de reorganizar ou liderar essa frente ampla. Eu vi que chegou até uma pergunta aí no chat falando do papel do Dino, né? Governador do Maranhão, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, pelo menos assim, olhando para o cenário de hoje, né, do campo da esquerda, pensando nisso que eu acabei de dizer de mudanças geracionais na política, eu acho que o Dino tem aparecido como alguém com disposição e com capacidade de articulação bastante ampla para ocupar um papel de relevância. Mas eu não sei ainda qual ou pelo menos hoje eu avalio que ainda o Dino não tem a capacidade de fazer essa frente ampla em âmbito nacional. Ele não tem força e capital político ainda para levar isso adiante, né? E aí isso pensando do ponto de vista das instituições formais. Do ponto de vista da base, as esquerdas estão bastante afastadas, ou pelo menos as organizações sociais tradicionais da esquerda estão passando por uma crise que não é menor do que a crise dos partidos de esquerda, né? Estão todas aí buscando uma identidade, buscando como garantir sobrevivência, lidando com situações de vulnerabilidade e perseguição ainda maior, violência política, violência policial, campos pouco férteis aí para se constituírem. Então, este movimento de base me parece que ainda leva um tempo para produzir um caldo político suficiente para dar sustentação aí para essa frente que seria articulada pelas lideranças políticas tradicionais. Então, ainda vejo uma dificuldade da esquerda de um afastamento importante entre as lideranças políticas institucionais, das organizações partidárias mais tradicionais, com os movimentos de base. Essa aproximação ainda me parece bastante distante. Até porque tem uma questão aí fundamental, né? Neste país que se desindustrializou, em que a gente está pensando em novas formas de economia, novas formas de comércio e tudo mais, o papel dos sindicatos nisso tudo e a força dos sindicatos como organização social me parece que também está em xeque, né? E os sindicatos sabem disso. Quer dizer, é só acompanhar os muitos debates e painéis que os sindicatos organizam
estão todos um pouco tentando ver como que os sindicatos se reposicionam, como os sindicatos sobrevivem, como constroem uma agenda, né? A agenda trabalhista que os trouxe com força aí nos 80, nos 90, ela não tem ainda produzido consenso, adesão suficiente, né? Então, eu acho que ainda me parece que, no curtíssimo prazo, as tarefas da esquerda estão muito mais na sua capacidade de aproximar os atores políticos tradicionais, das organizações tradicionais, dos movimentos de base, para ir construir uma agenda. E aí essa construção da agenda não me parece simples. Uma coisa, por exemplo, eu trouxe aqui, né? Eu acho que a questão da segurança pública e como você dialoga com os policiais militares, como você dialoga com policiais civis, como que você traz uma discussão de direitos civis para essas organizações, é algo que as esquerdas não conseguiram formar até hoje. A aproximação dos movimentos de base com os neopentecostais, por exemplo. Lembrando, os movimentos de base da esquerda brasileira passaram por questões religiosas muito importantes nos anos 80, nos anos 90, né? Nos anos 70 e 80. Né? A formação de base da Igreja Católica foi muito importante para a construção de vários movimentos sociais. Né? Então, enfim, eu acredito que a gente vai ter que passar aí por um período que não é simples, não é fácil, mas que vai ensejar aí algum tempo para amadurecer uma agenda que possa organizar o campo da esquerda. Então, assim, só para dizer aí, eu não queria fechar assim a minha fala, a sua pergunta, mas enfim, eu vou ser pessimista aqui em dizer o seguinte: eu acho que no curtíssimo prazo, as principais jogadas no tabuleiro político brasileiro, elas não se darão no campo da esquerda. As principais jogadas no tabuleiro político brasileiro, elas se darão no campo do centrão, né, para usar a palavra que todo mundo adora, mas fundamentalmente no campo da direita. Né? O que eu acho é que nessa janela, se a esquerda não cumprir um pouco o desafio de se reorganizar, de aproximar os seus movimentos de base com as suas lideranças políticas institucionais, para urgentemente resgatar algumas agendas fundamentais que dialoguem com a pauperização do trabalho, com a uberização, com diversos desafios de consolidação dos direitos civis. E aí seja capaz de propor um pacto pós-88, porque, para mim, o pacto de 88 foi para o saco, e a gente vai ter que ver como reconstruir um pacto para o país, que possa ser um pacto que resgate alguns espíritos importantes do pacto de 88. Me parece que, se a esquerda se dedicar a cumprir esse papel, ela volta a ter protagonismo no tabuleiro político. Eu acho que, por enquanto, ela tem protagonismos muito episódicos, pontuais e marginais. Eu acho que o centro do tabuleiro político hoje, no curtíssimo prazo, as peças movimentadas não são movimentadas aí pelo campo da esquerda. Eu vejo a cara de desgosto do Maringoni e fico aguardando. Bom, agora então a gente passa para o Maringoni para ver. Eu estava tentando fazer uma cara inteligente e tal, mas... Olha, a Tati coloca aí uma coisa interessante. O Vitor tratou bem essa questão dos governadores, essa frente, como é que se dá. Agora, é preciso ver o seguinte: nós não temos um Brizola em governo de Estado, que era um sujeito que administrava o Estado e fazia política. O único que a gente tem na oposição é o Flávio Dino, que é uma figura que está num Estado, ele mesmo fala isso, ele está num Estado, na Confederação, com todo respeito ao Maranhão, tem um amigo do Dória no Maranhão, mas é um Estado secundário. O Maranhão tem o Flávio Dino, não tem o tempo que tem o Dória, porque o Dória está numa máquina que é o segundo PIB da América do Sul. O primeiro é o Brasil e o segundo é São Paulo, maior do que a Argentina. Então o Dória tem essa proeminência natural.
Agora, eu acho, quer dizer, esse consórcio de governadores do Nordeste é muito bom, mas esse choque do Bolsonaro com os governadores de Estado, ele terceirizar as iniciativas para os governos de Estado, é algo que tem fôlego curto. Porque quem vai poder ter uma ação de conjunto, planejada, nacional, contra a pandemia, é o governo federal. Porque nós não estamos. As pessoas falam, não, mas isso aqui tem que ser tratado pelo SUS. Sim, tem que ser tratado pelo SUS. Mas não é só porque o SUS atende de graça as pessoas, porque o SUS tem mais leitos. É porque o SUS está no território. A pandemia é uma doença que toma conta do território. Se a gente for ver o mapa o percurso que ela faz, tanto no mundo, saindo da China, tomando da Itália ela ocupa a Europa, e da Europa ela vem de avião para Nova York e para São Paulo, e aí ela ocupa os territórios, você tem que lidar com ela como se fosse um exército de ocupação. E a ação para combater a pandemia, ela é a ação clínica, estrito sensu, você tem que ter respirador, você tem que ter teste, você tem que ter hospitais, você tem que ter leitos, mas, acima de tudo, você tem que conseguir detectar qual é o movimento que ela está fazendo no território. E aí a estratégia é uma estratégia militar. Não é militar naquele sentido tosco do Bolsonaro, que ele fala, eu entrei no exército e aprendi a matar. O sujeito que acha que o exército é feito para matar, não é que ele não estudou ciência política, não precisa, mas ele não sabe o que é exército. O exército é a garantia do território, é o monopólio da violência, garante as fronteiras, enfim. O exército é segurança nacional. Agora, é militar no sentido seguinte, eu estou lidando com um exército inimigo, não importa que esse exército seja de micro-organismos que não atuam como uma força militar regular. Então, o conjunto de ações, o SUS não serve só para tratar a doença, o SUS serve para mapear no território e fazer o levantamento do deslocamento do vírus pelo país. Outras ações, a ação de isolamento territorial é uma ação militar, como a China fez. A China cercou Wuhan, um território de 90 milhões de pessoas, por quase 2 meses. Cercou militarmente, fecha aeroporto, fecha fronteira, fecha tudo. É uma ação de conjunto. A ação econômica, que é emitir dinheiro e fazer dinheiro chegar lá na ponta, uma ação keynesiana, contracíclica, típica de manual, é a ação do Ministério da Economia. Então, é uma ação de Estado e de Estado nacional. Ela não é uma ação que ele está rebaixando para governadores. Por isso, a resposta dos governadores, eu acho que está sendo, na maioria dos casos, muito boa dentro do possível. Eu acho que a ação do Dória, que não tem problema nenhum em falar, está sendo exemplar como ação de mobilização, de tentar mobilizar o Estado, o setor de saúde, o setor de planejamento, mas é limitado, porque o Estado não tem exército, não emite moeda, não tem as prerrogativas do Estado Nacional, e ele toma a frente, ele toma a dianteira nessa frente que se forma de maneira informal. Eu não acho que frente a gente tem que, a princípio, eu vejo muitas lideranças de esquerda, falar assim, eu frente com o Dória, eu não participo porque ele fez uma carnificina em Paraisópolis, porque ele bateu em professores. Eu não vou com o Maia, porque o Maia é o sujeito da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e tal. Sim, é um problema, esses caras não são, como digo, amiguinhos. Eles representam as suas classes sociais. Agora, ou a gente coloca um objetivo superior, que é tirar a irracionalidade do poder, porque eu acho que tanto o Vitor quanto eu acho que concordamos nisso, quer dizer, você tem uma irracionalidade comandando o país, e essa irracionalidade tem que ser extirpada de alguma maneira, ou nós não vamos sobreviver. E sobreviver fisicamente, porque o vírus vai tomar conta. Se a gente tem isso na cabeça, a frente tem que ser formada. E frente não é algo que você forma com um estatuto, papel passado, reconheço em cartório, tem as instruções, o manual com figurinha. Não tem o PowerPoint do Braga Neto. A frente você vai se formando à medida que você vai andando. Um exemplo da frente que eu acho muito positivo, não sei se vai ter muita repercussão, é o palanque eletrônico do 1º de maio amanhã. O que eles estão anunciando é um negócio muito, muito positivo também. É uma frente que vai estar o Maia, o Alcolumbre, Fernando Henrique, Lula, os dirigentes das centrais sindicais, a maioria delas, vindo até o PT. O PSOL se recusou a participar. Eu fiquei sabendo agora há pouco, fiquei espantado. Ah, não, porque eu não posso estar no mesmo palanque com o Maia. Sim, mas
Ou você tem um objetivo maior, ou não vai. Quando a ditadura caiu, no bojo da campanha do colégio eleitoral, não é nem das diretas, veio para frente, se descolou da ditadura, o presidente do partido da ditadura, um golpista de 64, Sarney. E o Sarney veio e formou a frente, formou um governo de frente. Então, se ficar com moralismo nessa hora, não dá. Ou atinge o meu objetivo, ou não dá. Você tem que disputar com o Dória, não é fácil. Esse palanque de amanhã, que eu acho que vai ser, eles estão anunciando até o Papa, que deve ter mandado uma mensagem gravada, obviamente. Mas é muito interessante, porque desse o nome que for da frente, a frente da racionalidade, a frente do reequilíbrio, a frente do, sei lá, mas a frente contra a irracionalidade. Porque o que está aí é o desmonte de 88, mas é muito mais que isso. Porque quando o Bolsonaro diz, e corretamente o Vitor aponta, eu não quero partido, tanto faz aliança, por quê? Porque eu tenho a caneta, eu assino o Diário Oficial, dane-se partido. Eu sou presidente da República, ele se elege pelo PSD, pelo PSL, por não sei aonde, ele vem de Pires comer na minha mão porque eu tenho verba federal, eu tenho dinheiro, eu tenho os fundos dos bancos oficiais para financiar os estados. Eu é quem posso renegociar a dívida dos estados. Então, o Bolsonaro tem um veso extremamente autoritário, por isso não quer partido, não quer STF, não quer Congresso, ele está repetindo o que ele falou em campanha. Desse modo, ele não faz nenhum estelionato eleitoral. Eu acho que os militares entraram numa roubada, porque se o Bolsonaro, mesmo que ele se mantenha até 2022, o desgaste da imagem das Forças Armadas como um fator de equilíbrio, que foi o que elas tentaram constituir a partir de 88, especialmente a partir da criação do Ministério da Defesa, ainda no governo de Fernando Henrique, e depois da Estratégia Nacional de Defesa no governo Lula, que foi a profissionalização das Forças Armadas, que é um ganho político e de imagem tremendo, elas estão jogando fora. Estão jogando fora. Eu acho uma... Porque não é que eles estão no governo e estão comandando o governo, elas não comandam o governo. Não é um governo militar em que os militares exercem hegemonia no campo das ideias, porque eu já disse, o Bolsonaro não está preocupado com a hegemonia. Ele está preocupado em botar alguém no governo que tenha baioneta que põe o cobre em cima da mesa. O meu irmão tem uma história que eu sempre conto, é curtinha. O meu irmão foi da aeronáutica, meu irmão foi tenente da aeronáutica. O meu irmão, quando entrou na aeronáutica, ele já era piloto, tal, não sei o quê, e ele entrou como médico, na verdade, né? Ele fazia missão de salvamento e tal. Ele teve uma palestra com o general do Exército aqui em São Paulo. Isso em 1990, 90. E aí ele teve uma palestra com um cara aqui do Segundo Exército, na época, Segundo Exército, com o comandante, eu não lembro quem era, e o sujeito fez uma palestra aos berros, dizendo o seguinte: a situação está uma bagunça, era final do governo Sarney. Por exemplo, vai lá no Hospital das Clínicas, tá uma fila horrorosa, gente caindo pelos corredores, se matando e tal. O que a gente fazia no bom tempo dos generais, no bom tempo do nosso regime? Chegava a gente e chamava: capitão, vem cá, vai lá, pega a sua pistola, vai lá, assume o comando, o senhor é interventor naquele hospital, põe a pistola em cima da mesa e fala o seguinte: vamos acabar com essa bagunça, quero saber quem está atrapalhando aqui. Que é uma visão rudimentar, quase infantil de administração pública. Isso a gente conseguiu vencer. E está se voltando, porque o que o Bolsonaro tem como concepção de Forças Armadas é a concepção infantiloide de que basta você colocar a sua pistola em cima da mesa e dar 3 berros, você conserta o país. É a solução mágica, que sempre é por fora da institucionalidade da democracia. E ele está se deparando com uma realidade extremamente sofisticada agora. Qual é? É a realidade de que nós... Tudo bem, vamos... Eu tenho uma pequena, não é divergência, uma nuance com o Vitor. Amigo não tem divergência, amigo tem nuance, né, Vitor? A gente tem... Que é o seguinte, nós estamos quebrando o Pacto de 88 e mais do que nunca precisa-se do Estado. A espinha dorsal da Constituição de 88 é a construção de um estado de bem-estar no país. Do SUS, dos serviços públicos, dos direitos sociais. É a ação do Estado na veia.
ação do Estado democrático. Eu acho a Carta de 88 brilhante, assim, nesse aspecto. Ela é muito contraditória, ela mantém a supremacia do Ministério Público, tal, mas ela consolida a intervenção do Estado. A gente, tudo bem, estamos superando a Carta 88, mas entre os economistas e entre os agentes políticos, entre o Dória, a direita liberal está dizendo é preciso ação do Estado. Pega os artigos no valor daqueles economistas, pega o André Lara Rezende. O André Lara Rezende abriu baterias contra o ultraliberalismo. A Mônica de Bolle, da Casa das Garças, virou uma keynesiana. E eu não acho que isso seja da boca para fora. A situação está tão ruim que a realização dos lucros, a realização do capital no Brasil começa a ficar comprometida. Investidores saindo, fuga de capital, a expressão disso é o dólar. Então, apesar de eu achar que a Carta de 88 foi muito alvejada, e é a minha nuance com o Vitor, eu defendo a Carta de 88 até hoje. Eu falo assim, foi para o saco, mas nós temos a carta aqui, porque é ainda a minha trincheira. Quer dizer, não é no passarão, mas o que você defende? Qual é o teu programa político? Meu programa é a Constituição de 88. Eu quero isso. Eu quero ações rooseveltianas, eu quero o Estado em ação, e eu acho que os governadores têm esse papel de fazer essa posição. E a Constituição da frente vai se dar mais ou menos nos marcos do que está acontecendo. 3 figuras apareceram pela situação, pela direita, nessa mudança geracional que o Vitor está falando, que são o Dória, estou dizendo, pensando em candidatos a 2022, né? É o Dória, que é o mais proeminente deles, o Moro e o Mandetta, que eu não sei se tem fôlego de fundista, se ele aguenta. Ele teve talvez seus 15 ou 16 minutos de fama. E no campo da oposição, o Flávio Dino. O Ciro, que é o grande step, né, das eleições de 2018, a segunda figura, que se coloca muito bem nos debates, que tem, me parece, um programa desenvolvimentista de intervenção do Estado mais acabado na cabeça. O Ciro tem uma língua que é impressionante, a bilis dele. Se ele quer crescer pela oposição, ele consegue brigar com a base petista. Ele, nas entrevistas, ele vai muito bem até a hora que aparece o chip falar mal da Dilma e do Lula. Mas aí ele agride de uma maneira, ele não critica, ele agride, que a base de esquerda se coloca contra ele. Então, o Ciro está cavando o seu próprio mergulho aí para se inviabilizar em 2022, ao que me parece. Claro, a gente nunca pode prever. Então, nesses atores e na defesa do Estado, eu acho que o grande embate político agora é esse. É os defensores do Estado contra o guedismo, contra o mercado. E está uma situação ótima para essas ideias do Estado como ente público, do espaço público, da cidadania no espaço público crescerem. Agora, isso não vai vir por indução ou por queda livre, né? Isso precisa de um agente, aí é o papel da esquerda colocar essas questões no palco. Muito bem. Tem as perguntas aqui, a gente não está seguindo. Então, até porque a Paula ficou um pouco incomodada de mim ter falado um pouco do comentário dela, então se você quiser falar alguma coisa. Puxa, Vitor. O próprio Vitor. Sobre eu que trouxe a questão do Lula, né? É isso, eu acho que assim, tem um reconhecimento histórico, não tenho a menor dúvida, né? Quer dizer, acho que do ponto de vista não só da história política brasileira e nem só da história política da América Latina, acho que da história política mundial mesmo, né? Quer dizer, aquilo que lá atrás o Anthony Giddens chamava lá da terceira via, né? Que sempre o Fernando Henrique se colocava como esse grande representante tal, da terceira via. Acho que o Lula acabou incorporando melhor alguns elementos dessa tal terceira via do que muitos desses atores lá, né? Quer dizer, ele produziu arranjos políticos, arranjos econômicos, teve um protagonismo mundial,
né? Quer dizer, eu acho que a liderança do Lula em termos mundiais, de referência para essa fase da democracia no mundo, é inegável que qualquer livro de história vai ter que fazer referência à liderança política do Lula, não só para o Brasil, para a América Latina, repito, mas como referência mundial. A questão que eu trouxe é isso, né? Quer dizer, olhando para as trocas geracionais, o Lula cumpre uma função que é uma função histórica, né? Mas assim, de assumir protagonismo, de assumir liderança, de ir para a linha de frente na batalha. Quer dizer, não vejo essas condições hoje colocadas na sua capacidade de liderança, né? E por diversas questões, né? Pelo quanto que sua imagem ficou desgastada nos últimos anos por uma estratégia colocada em marcha para minar a sua liderança. E esse desgaste da sua imagem só a história vai reparar lá na frente. Quer dizer, os processos históricos vão reparando algumas coisas, né? Mas a gente precisa considerar que, no curtíssimo prazo, elas estão afetadas, né? Pela própria idade do Lula, disposição do Lula, pelas condições colocadas agora, né? Quer dizer, ele saiu da prisão recentemente, num processo extremamente desgastante. A capacidade hoje dele e do PT, né, voltarem a assumir esse protagonismo de articulação não são tarefas simples, né? E o surgimento de uma nova geração dentro do PT, me parece que foi um movimento que, inclusive, o Lula acabou estimulando com a construção de lideranças aí como o Fernando Haddad, né? Acho que o próprio reconhecimento do Lula da necessidade de se forjarem novas lideranças aí nesse campo. Né? E aí o Uriel pergunta, né, por que não existe no campo da esquerda um nome unânime de consenso entre os partidos nesse espectro político. Eu acho que assim, o natural, eu olho para a disputa do campo da direita e vejo o quanto a gente não está habituado a ver essa disputa desse tamanho no campo da esquerda. E por uma razão muito simples, pela razão que eu acabei de apontar. A gente tinha uma liderança com uma força gigantesca do ponto de vista mundial, que acabava aparecendo com a liderança natural, né? E as esquerdas acabaram, em pouquíssimos momentos, tiveram, aí eu estou falando pouquíssimos momentos olhando para as 2 últimas décadas, assim, né? Tiveram que se ver com essa disputa de liderança de um campo ideológico, e aí olhando do ponto de vista dos partidos, né? Exatamente porque tinha uma liderança do tamanho do Lula. Agora, uma liderança como essa, você não vai forjar do dia para a noite e assim, são elementos muito fora do controle que fazem surgir lideranças desse tamanho. Então, eu imagino que o que a gente tem visto hoje nas disputas no campo da direita, em assumir protagonismos e lideranças, é possível que a gente comece a assistir também no campo da esquerda, que é um pouco o que o Ciro tentou fazer, né? Desse jeito destrambelhado, um pouco que o Maringoni apontou aí, né? Mas o Ciro tentou um pouco navegar para ser essa liderança aí do centro-esquerda, né? Mas, enfim, eu não aposto nenhum centavo de que o Ciro vai ter essa capacidade de assumir com uma liderança capaz de superar a barreira dos 20% de votos que ele tem desde os anos 90, quando disputa a eleição presidencial, né? Acho que ele tem um papel importante. Eu acho que, como Maringoni disse, ele é talvez dos políticos brasileiros aquele que tenha uma agenda desenvolvimentista mais pronta, né? Do ponto de vista de estruturar grandes proposições, de pensar nas macroestruturas. Eu acho que o Ciro é aquele que apresentou algo mais sólido até hoje, mas do ponto de vista de ocupar esse campo de liderança política e o modo como ele faz a disputa nesse campo é um modo bastante destrambelhado, aí, como eu disse. Então, eu acho que assim, não vai surgir no campo da esquerda nenhum nome unânime, até porque não vai surgir nenhum nome unânime no campo da direita. O que acontece é que você, em determinados momentos e conjunturas históricas, você converge para algumas lideranças. Mas o que vai acontecer é que as disputas que a gente está vendo no campo da direita
vão ser as disputas que vão começar a surgir no campo da esquerda. E até o fato da gente ter tido muito pouca disputa de lideranças no campo da esquerda, eu acho que é um indicador da crise do campo da esquerda, né? Quer dizer, da dificuldade do campo de esquerda de produzir agenda, de produzir lideranças, de produzir organizações que tenham aí capacidade de mobilização, né? Eu acho que as disputas no campo da esquerda elas estão muito baixas, e isso é preocupante, né? Então, e aí, então, só para fechar a minha resposta aí ao Uriel, eu não acho que o esforço seja produzir unanimidade, né? Porque a unanimidade aí no campo da esquerda, ela foi possível, não unanimidade, mas assim, as convergências eram muito naturais em torno do nome do Lula, por questões aí históricas, né? Do surgimento de uma liderança como essa que não é trivial que surja. Então, eu vejo que as esquerdas agora estão na urgência de produzir novas lideranças e abrir umas disputas de lideranças, porque as disputas de liderança vão tornar possível colocar agendas em debates nesse campo, né? Oxigenar o campo, né? Oxigenar o campo para que, aí pontualmente, conjunturalmente, a depender das disputas que estejam sendo feitas, convergir em torno de alguns princípios, nomes, programas, enfim. Mas, então, eu acho que o que falta hoje para o campo da esquerda não é unanimidade e consenso em torno de um nome, mas é a riqueza que o debate e a divergência de diversas lideranças é capaz de promover. Muito obrigada, Vitor. Gilberto, gostaria de responder alguma questão, de fazer algum fechamento? Eu concordo, só essa questão do Lula. O Lula é uma liderança criada num outro Brasil, quando os trabalhadores se organizavam de outra forma. A reforma trabalhista implicou um revés muito sério para a organização dos trabalhadores, para os sindicatos, a própria informalização do trabalho impede uma solidariedade de classe entre os trabalhadores, o trabalhador do Uber, do iFood, quer dizer, onde cresce o número de trabalhadores, cresce também a individualização, ou seja, o individualismo. Então, é muito difícil que haja essa possibilidade de uma nova liderança naqueles moldes surgir. Essa questão, essa mudança na sociedade brasileira séria, a gente não sabe... nós estamos vivendo uma situação totalmente imponderável. Porque nós estamos falando de um Brasil que não é mais o Brasil de 40 anos atrás, mas também não é um Brasil de 3 meses atrás. Isso é impressionante. Quer dizer, a gente não poder sair às ruas, você não poder fazer manifestação de massa, você não poder fazer correntes de opinião, não é só fazer reuniões presenciais, mas fazer manifestações mesmo. Qual é a pressão que a gente tem por mudança? Qual é a possibilidade de uma liderança se expressar hoje? Como eu falei aqui, o 1º de maio, amanhã, vai ser comemorado virtualmente, com banda, com Leci Brandão, com Chico César, com os lideranças, até com o Papa, mas tudo virtual. Isso coloca uma frieza no sentido, um distanciamento, que é a palavra do momento, né? Eu preciso de distanciamento, não só no convívio social, mas na disputa política. Eu não tenho a menor condição de fazer pressão agora. E é nesse terreno que o Bolsonaro se aproveita. Agora, as lideranças estão surgindo. Essa liderança, essas 4 lideranças, eu acho que na esquerda o principal é o Flávio Dino, o Ciro está nesse pit stop dele que a gente não sabe o que ele quer, e a gente tem Dória, Moro e Mandetta, são lideranças criadas nessas novas águas, nesse novo Brasil. Eu acho que o Haddad, eu não entendo o Haddad, por um lado eu entendo ele não querer sair candidato a São Paulo porque a vitória é muito difícil, e uma segunda derrota aqui o incapacita para 2022. Ao mesmo tempo, ele está ausente, está na internet, está no Zap, mas ele se ausentou do debate nacional agora. Ele pode estar, eu digo, se você olhar na internet, ele está aí. Mas o que me preocupou muito é essa questão do Lula. Embora ele seja uma liderança de um Brasil que não existe, ele é uma liderança de uma geração passada, me parece que ao sair da cadeia, ele fez uma opção por um baixo perfil, ou talvez para provar sua inocência, como ele tem falado sempre,
ele sai da cena política e perdeu espaço com isso. Isso, para mim, é uma coisa... Eu falo isso com muita tristeza, porque era a expectativa que eu tinha quando o Lula saiu da cadeia, é que o Lula ia ajudar a dar ia ser um elemento catalisador, ia tirar um pouco a confusão que existia dentro da esquerda, não por uma questão de sabedoria, que isso ele tem também muito, mas eu estou dizendo, a liderança do Lula é tão avassaladora na esquerda que ele iria reordenar esse campo. E ao não fazer isso, nós estamos tendo que nos virar pelas próprias pernas. Não é uma crítica ao Lula, isso é uma opção. O Lula está com 73, 74 anos, tem o direito todo de fazer isso, mas é um dado da conjuntura muito, muito sério, porque o Lula é a última das grandes lideranças do palanque das diretas de 84. Ele não é só uma liderança atual. O Lula, na figura dele, expressa uma memória histórica que o Fernando Henrique não expressa. O Fernando Henrique não era uma figura de proa em 84. O palanque de 84 todos já morreram. Era Ulisses, Tancredo, Brizola, Zé Richa no Paraná, Pedro Simão, estão todos fora de combate. O único que está na ativa era o Lula. Então, essa ligação histórica com o outro Brasil e o peso que ele teve pelos seus governos, por ser essa figura que o Vitor falou, poderiam dar um alento. Não dá, a vida é assim, vamos tocar, não dá para criticar o Lula de maneira alguma, ao contrário. E nós vamos ter que conviver com essas lideranças. Eu acho que tem que ser formada uma frente amplíssima, sem botar catraca na porta dessa frente para ver quem entra e quem não sai. A disputa que vai fazer, vai possibilitar que a direção da frente seja determinada. Por enquanto, acho que existe uma tarefa determinada, tirar Bolsonaro do governo. Isso é uma questão civilizacional, uma questão sanitária. A maneira como vai fazer isso vai ter que ter um acúmulo de força. Por isso é que eu não falo o problema central é impeachment, porque eu não quero fazer a conta de chegada. Eu quero indicar o que eu acho que julgo ser o caminho. O caminho é formar a frente. Se a gente conseguir formar a frente, a gente consegue dar tratos à bola aí para fazer essa tarefa premente que é tirar o Bolsonaro do governo. Estamos terminando por aqui? Sim. Então eu agradeço demais, Tati, você, a sua paciência, quase não falou nada, ficar ouvindo. Ter se colocado mais, você sempre se coloca muito bem. Agradecer a companhia do Vitor aí. E esses debates são assim, né? Não tem um debate que você chega, discorda do que ele falou, é um absurdo o que o outro falou, não tem nada disso. Quer dizer, acaba sendo uma convergência, e eu acho que esse espaço que a Associação dos Docentes da UFABC abre não é só um espaço democrático, mas é mais um papel da universidade pública em tempos de pandemia. Obrigado. Exatamente. Muito obrigada, Vitor. Obrigado, Tati. Obrigado aí pela condução. Né? Como o Maringoni disse, faltou um pouco também as tuas... Eu sei que seu papel é de mediador aqui, né? Mas eu sei também aí que você estava elaborando um monte de coisa aí na cabeça, mas quem sabe nas próximas a gente avança. Eu sou muito disciplinada. Minha formação política é disciplina. Se a tarefa é mediar. Quando a tarefa for falar, e a gente... Legal. Vamos ter outras oportunidades. Eu agradeço muito em nome da Associação Docente, toda a colaboração e apoio que vocês dão, né, sendo professores engajados e lutando pela universidade pública, e tenho certeza aí que seguiremos juntos, mesmo que à distância nesse momento. Então, legal. Muito obrigada. Obrigado. Abraço, Maringoni. Abraço. Tchau, gente. Obrigada pela audiência de todos aí. Valeu. Que nos acompanharam nesse momento. Até mais.